Bom dia. É muito bom estar de volta. Estamos de férias. Interessante como o Espírito Santo ele fala continuamente com a gente, porque a mensagem, a escola bíblica de hoje, ela complementou a minha mensagem. Eu vou usar ela no final da minha mensagem. Porque a mensagem de hoje eu tinha começado a escrever ela em abril. Só que passou bastante tempo, eu até renunciei, né? Eu tinha colocado essa mensagem 18 de junho. Escrevi um monte de coisa e tal. Aí quando eu voltei da viagem, eu cheguei na quarta-feira. Deus falou para mim assim, essa aqui você deixa guardado para a próxima. Você vai trabalhar em cima disso. E é isso. Vamos aproveitar para louvarmos a Deus essa manhã. A gente vai cantar essa música e depois a gente vai ter um tempo de oração, tá bom? Buscar primeiro o reino de Deus. Quem puder levantar, por favor. Convido a todos a ficarem nesse tempo.
confessar pecados, para estarmos diante do Senhor dignos, para vivermos louvando. Amém? Pai querido, muito obrigado por mais essa manhã, mais esse dia, mais essa semana que se inicia hoje, por podermos estar aqui na tua casa, cercado de irmãs, de irmãos que amamos tanto. É um privilégio, Senhor, vir aqui e prestar culto a ti, Deus. Fica conosco, continua conosco, enchendo-nos com teu Espírito Santo, conduzindo-nos de acordo com a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos declarar que nosso Deus é santo. Yeah.
Vamos continuar exaltando o nosso Deus Santo. Te agradeço, Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tenho seu lado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo és paz, Senhor. Te agradeço, Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tenho soltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo és paz, Senhor. Te agradeço, Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito, Senhor, pelas nossas orações, pelas nossas famílias, te agradeço, ó Espírito, Senhor, pelos nossos vidas, pela tua igreja, te agradeço, ó Espírito, Senhor, te agradeço, ó Espírito.
muito gratos, Pai, não só pela visão, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Pai, mas pela vida que o Senhor tem nos dado, Senhor. Amém. Tudo que é nosso pertence a Ti, Senhor, e nós queremos dar graças a Ti, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Entregamos nas Tuas mãos, nas ofertas e os dízimos depositados nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Amém. Então, como eu estava dizendo, eu estava fora de São Paulo, fui na formatura da minha filha, né? E eu voltei na quarta-feira. Era para ter voltado na segunda-feira, mas no sábado avisaram que meu voo de domingo tinha sido cancelado. Tinha sido adiado para terça-feira. Então as coisas ficaram um pouco corridas, né? Aqui na minha volta. Mas o que é que mudou a minha mensagem quando eu estava falando? Né? Na sexta-feira passada, não essa, no dia 9, eu fiquei hospedado, quando eu estava fora de São Paulo, eu fiquei hospedado na casa de uma senhora. E ela fez aniversário, dia 9 de junho. E ela tinha 3 hóspedes comigo, eu mais 2 moças. E ela ia preparar um jantar para comemorar o aniversário dela. E convidou a gente, e chamou um amigo da família, ela chamou o filho, a nora e o neto que tinha 4 semanas. E esse jantar ele começou antes das 7 da noite e foi terminar às 10h30 da noite, 3 horas e meia de jantar. Então, para vocês terem ideia, foi um banquete, não foi um jantar comum. Então teve 4 fases de jantar. Teve uma entrada, bem sofisticada, uma trouxa recheada com carne de porco, alguns frios, teve um canapé com queijo, parece um creme, né? Com ovas de peixe em cima, assim por diante. Esse foi a entrada. Aí depois veio a salada. A salada veio um bowl, né? Que eu falo bowl, uma tigela grande, parece um povoado, né? Para os japoneses, cheia de salada e tigelas individuais. Aí a gente comeu a salada. Aí o que aconteceu? O neto da nossa host lá, ele começou a chorar. Né? Então, a mãe passou para o pai passou para a avó, e ficou uns 10 minutos, 15 minutos chorando assim. Aí eu perguntei para ela, posso tentar? E usei a técnica de quem tem 3 filhas e 2 netos, né? Aí eu peguei o menino no colo e comecei a cantar, botei ele bem aqui no peito, né? E menos de 1 minuto depois o menino parou de chorar, né? Eu fiquei muito orgulhoso, né? Enfim, e depois veio o jantar não, sobremesa. E ela tinha tudo isso, toda a comida ela que preparou. Ela trouxe um bolo com 7 camadas diferentes. Assim, a altura. Largo. E é claro que eu nunca ia provar aquele bolo de novo. Então eu comi um pedação, apesar de ser diabético e evitar comer açúcar, eu comi um pedação aqui. Porque assim, a base era de chocolate escuro,
as camadas entre as camadas de bolo eram feitas de um tipo de marshmallow, mas era de feito. Né? A cobertura era uma cobertura de um chantilly com pedaços grandes de morango, enfim, era uma maravilha. E, apesar disso, uma das hóspedes que estavam hospedadas comigo na casa dessa senhora, ela preferiu ir a uma despedida de uma colega dela e perdeu o banquete. E foi esse fato que me fez lembrar uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 2 até 14. Vamos lá. Não foi exatamente por causa desse fato. Eu até mandei uma mensagem para ela. Você perdeu o melhor jantar que seria servido aqui na casa dela. Então vamos lá, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 2 até o versículo 14. O reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento de seu filho e enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento. Mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando dizer aos convidados: meu banquete já está preparado. Meus melhores bois e novilhos já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para o casamento. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite e foram um para o seu campo, outro para os seus negócios. E os outros, agarrando os seus servos, maltrataram-nos e os mataram. Mas o rei ficou furioso. Enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou as cidades deles. Então disse aos servos: na verdade, o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Então disse aos servos: na verdade, ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento quantos encontrardes. E aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos que encontraram, tanto maus quanto bons. E o salão nupcial ficou cheio de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia em trajes nupciais. Perguntou: amigo, como entraste aqui sem trajes nupciais? Ele, porém, calou-se. Então o rei ordenou aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu vou dar mais pichada no texto, depois eu vou entrar no versículo que eu quero dar uma ênfase. A gente pode ler essa parábola de várias maneiras diferentes. Então vamos conduzir-nos numa leitura preliminar. Então, o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento de seu filho. Então, se a gente está falando do reino do céu, quem que é o rei aqui? Vamos supor que o rei seria Deus. Quem que seria o filho do rei aqui? Vamos supor que fosse Jesus, que é o próprio que está cantando. E qual é o contexto dessa parábola? Se vocês olharem no capítulo 21, quem é que está contando a parábola? É Jesus, certo? Mas quando ele está fazendo isso? Então, a gente estava vendo, né? Nós decoramos os livros da Bíblia e fomos incentivados a ler. Quando a gente lê um texto, um trecho da Bíblia, a gente deve se perguntar: quem é que está falando aqui no texto?
Para quem essa pessoa está falando? Em que situação? Qual que é o contexto do texto? Então, assim, a gente vai fazer isso. Então, quem está falando aqui? É Jesus. Quando? Em que situação ele está falando? É logo depois da entrada triunfante. Então, ele não está na Galileia. Ele está em Jerusalém. E para quem ele está falando? Como ele está em Jerusalém, ele estava hospedado aonde? Em Betânia, né? E todo dia ele ia de Betânia até Jerusalém. Tanto é que antes, vocês podem ver, que tem aquela passagem da figueira que estava sem frutos e secou. Então é nesse contexto que Jesus está falando. Ele está prestes a morrer na cruz. Beleza? Então, para que ele está falando aqui? Para as pessoas que foram ou estavam se preparando para a Páscoa. Amém? Então, o reino dos céus, o rei, vamos supor que seja Deus, o noivo seria o próprio Jesus e a noiva. A gente vê que várias vezes Jesus usa essa figura das noivas esperando o noivo, das bodas, alguns casamentos, e vamos supor que ele está falando da noiva aqui, uma escolhida. Beleza? Eu não vou falar que é a igreja porque os convidados podem ser, a gente pode ver como sendo a igreja também, as pessoas que vão participar das bodas. Mais para frente. Mas vamos em frente. Enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento. Quem são os servos? Quem é que chama as pessoas para a festa de casamento? Quem que são os servos? Vamos supor que sejam os apóstolos, os discípulos, né, que são as pessoas que são enviadas. Os discipuladores, os evangelistas, vão convidar as pessoas para as bodas do filho do rei. Do reino dos céus, que é o reino dos céus. Só que os convidados não quiseram ver. Depois enviou outros servos, ordenando. Aí o rei está ordenando para vir. É uma ordem, não é mais um convite. E olha, meu banquete está preparado, meus melhores bois e novilhos já foram abatidos. Aqueles novilhos separados, né? O que era o novilho separado? Aquele preparado, engordado, cheio de gordura, né? Porque a gordura é que dá o sabor para a carne e deixa a carne macia. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite e foram para o seu campo, outro para os seus negócios. Então, vamos dar uma olhada aqui num outro casamento. É uma passagem paralela a essa que está em Lucas 14. Lucas 14, 18 a 20. A gente vai ver uma situação semelhante a essa. E as pessoas dando desculpa para não irem ao casamento. Lucas 14, de versículo 18 a 20. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um terreno e preciso ver. Peço-te que me dispenses. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou testá-las. Peço que me dispenses. Ainda outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. A gente pode verificar aqui. Eu vou fazer uma analogia, né, com que o João fala do mundo, do sistema que rege esse mundo. Então, as pessoas são convidadas para um banquete fantástico.
mas elas estão tão envolvidas com a sua própria família. Ah, eu casei, preciso cuidar da minha noiva, preciso cuidar do enxoval, as coisas de casa, preciso terminar a reforma, e assim por diante. Ou estão tão envolvidas com o seu sustento. Comprei um terreno, preciso preparar a terra, preciso plantar, senão não vou ter o que comer. Estão tão preocupados com os seus investimentos. Comprei 5 juntas, preciso fazer com que entre em produção, senão vou ter prejuízo. E perdem o banquete. Deixam de ganhar um presente que um rei está preparando, e é uma coisa única, um privilégio único. As pessoas não conseguem enxergar isso nesse momento. E outros, agarrando os céus, mataram-nos e o maltrataram e mataram. Então aqui a gente pode supor que se esses servos eram os apóstolos, os discipuladores, os evangelistas, quantos não são martirizados? Os próprios discípulos de Jesus, os 12 escolhidos, todos eles morreram de morte violenta, com exceção do João, que morreu velhinho, exilado na ilha de Patmos. A gente já viu essa história aqui no estudo do Apocalipse, com o pastor Caio. Mas o rei ficou furioso e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Aqui a gente pode fazer uma analogia com o tempo de Jesus. O que é que aconteceu com as pessoas que viram e ouviram Jesus e não aceitaram a mensagem dele? Vocês lembram que um pouco antes desse fato aqui, Jesus foi ao templo, ficou indignado e expulsou os pecadores lá. E Jesus, quando foi acusado lá diante do Sinédrio, o pessoal acusou ele de derrubar o templo e levantar em 3 dias. Mas o que aconteceu de fato é que o contexto aqui do Novo Testamento, da época que Jesus viveu, a Judéia e o povo judeu, eles sempre foram um povo que não se conformava em não ser governado pelo seu próprio povo e de não poder adorar livremente o seu próprio Deus. E eles se rebelaram. E Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Então, se Jesus viveu lá por volta de 30, 40 depois de Cristo, 30 anos depois que Jesus foi crucificado, o povo judeu foi disperso pelo mundo antigo. E Jerusalém foi massacrada. E a última fortaleza que tinha, que se chama Massada, foi um massacre também. As pessoas preferiram se matar, os poucos que restaram, a ser capturados pelos romanos. Então o que a gente vê aqui, o rei ficou furioso, enviando o exército destruir aqueles homicídios e incendiou a cidade deles. Eu acho que isso era profético na época que Jesus estava ministrando lá. Então disse aos servos: na verdade, o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento quantos encontrardes. Esse aqui somos nós, os gentios. Aqueles caras que estavam lá em Jerusalém para ver a festa dos judeus. E aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos que encontraram, tanto maus quanto bons,
e o salão nupcial ficou cheio de convidados. Isso aqui me lembrou uma passagem do Sermão do Monte, final do capítulo 5. Não sei se vocês lembram como que era. Está em Mateus 5, 45. Qual que é o contexto desse versículo? Mateus 5, 45. Jesus estava falando do amor. A gente vai voltar no amor. E vamos falar de confiança também. Gostei muito da aula de hoje. Mas aqui que o versículo 45, aqui, final do capítulo 5 de Mateus fala. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Então, o convite está aí, lançado para todos, de todos os lugares. Maravilhoso isso. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupciais. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem trajes nupciais? Ele, porém, calou-se. E aí, aqui a gente está olhando para a nossa igreja, a gente vai falar, a igreja atual, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas tem um versículo em Apocalipse 19:9, Apocalipse 19:9. Essa aqui é a igreja do futuro. A igreja é a expectativa que a gente deve ter. O Carlos falou assim, que a gente não deve ter a expectativa, mas existe uma expectativa que todos nós devemos ter. Era a mesma expectativa que Jesus tinha e vivia falando. É a expectativa do reino, que é chegar, e já chegou, está entre nós, né? Amém. Ninguém acredita nisso? Gente? Amém. Então, Apocalipse 19:9, ele diz: escreve, bem-aventurados os que são chamados às ceias das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Aqui a gente tem fotos e momentos diferentes da igreja. A gente vai falar rapidamente sobre isso. Então, porque aqui, Apocalipse 19, já está com Cristo voltando. Amém? Então, versículo 3. Então o rei ordenou aos seus servos: amarrai-lhes os pés e as mãos, lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O Wesley ele comenta que essa parábola, esse texto de Mateus 22, refere-se à igreja militante, ou seja, à igreja atual, à igreja operando, à igreja que é responsável pelo ministério de reconciliação com Deus, que a gente vê lá em 2 Coríntios 5:18. A igreja que é responsável por levar a boa nova de 2 Coríntios 5:17, de que tudo se fez novo, as coisas antigas já passaram e nós somos novos. A oportunidade de sermos, de entrarmos no banquete de Deus como pessoas novas, renovadas, não precisando olhar para trás. E ele fala assim: a igreja mencionada no Apocalipse é a igreja triunfante, aquelas de nós juntos de Cristo. E ele fala assim: uma é o reino de Deus na terra. Então, a igreja é uma parábola, a igreja é a nossa igreja aqui. E a outra é a igreja nos céus, a igreja com Jesus. E ele continua:
eu lembrei, porque ele fala assim, a igreja na terra e a igreja no céu. Eu lembrei da oração de Jesus, né, que ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Isso é Mateus 6,10, tem no cinema. Então assim, o Wesley continua. Na primeira ceia, podem ser encontrados aqueles que não têm vestimenta nupcial, porque é a nossa igreja aqui. Mas não haverá tal a ser encontrado na última, ou seja, na igreja no céu. Não. Aquela multidão ninguém pode contar, de toda tribo, língua, povo e nação. Todos eles serão reis e sacerdotes para Deus e reinarão com ele para todos sempre. Aqui o Wesley está citando Apocalipse um pouco antes, Apocalipse 5, de 9 a 10. E cantavam um cântico novo dizendo, tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Versículo 10. E os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Amém. Wesley também afirma que a túnica nupcial da parábola é. O que vocês acham que é a túnica? O que será que é a túnica que você vai se apresentar na boda? Deus vai olhar para você e vai olhar assim, você não está vestido adequadamente, Marcos. O que será que é? O que é a túnica? O que é a vestimenta nupcial? E o Wesley responde. É claro que é o Wesley respondendo, porque nós somos metodistas, seguidores de Wesley. É claro que ele vai responder assim, é óbvio. Para mim não é, eu tive que ler a pregação do Wesley. A túnica nupcial na palavra é a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Onde está falando isso? A gente já viu, né? Está em Hebreus 12 e 14. Hebreus 12 e 14 fala, procurai viver em paz com todos em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 e 14. Viver em paz com todos e em santificação, não é de qualquer forma. Não é da forma como o Carlos falou, ficar esperando. Não. É viver em paz com os outros, tomando a iniciativa. E em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí o Wesley ele explica qual é o tipo de santidade que ele está já no final do ministério dele. Nessa pregação ele fala assim, em meus 60 anos de ministério, os 10 primeiros me fizeram, eu mudei depois dos 10 primeiros anos do meu ministério. Mas nos últimos 50 anos do meu ministério, isso é incrível. Então ele fala assim, quantos consideram santidade e inocuidade? Inocuidade é aquele negócio de você não fazer nada, entendeu? De você não tomar iniciativa. E você ficar esperando. Então eu acho que santidade é eu ficar parado no meu lugar. Eu não tomar iniciativa. Acho que se eu não fizer nada, eu estou precisando. E o Wesley fala que não é assim. Quantos consideram isso como uma mesma coisa, santidade e passividade, inocuidade? Enquanto o homem fosse tão inofensivo quanto um poste, ele poderia estar tão longe da santidade quanto o céu da terra.
Suponha que um homem, portanto, seja exatamente honesto, pague cada um o seu, não engane ninguém, não prejudique ninguém, não machuque ninguém, seja justo em todos os seus negócios. Suponha que uma mulher seja uniformemente modesta e virtuosa em todas as suas palavras e ações. Suponha que o outro sejam praticantes constantes da moralidade, isto é, da justiça, misericórdia e verdade. No entanto, tudo isso, embora seja bom, é apenas uma parte da santidade cristã. Isso não é santidade, faz parte da santidade, mas isso não é santidade. Uau! Então, se isso não é santidade para Wesley, o que será que é santidade para Wesley? Vamos ver o que ele continua a falar assim. Sim, suponha que uma pessoa desse caráter amável faça muito bem onde quer que esteja. Alimentar o faminto, vestir ou aliviar o estrangeiro, o doente, o prisioneiro, e sim, para salvar muitas almas da morte. É possível que ele ainda fique muito aquém das saudades sem a qual ele não pode ver a Deus. Uau! Vamos abrir em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. O que ele quer dizer com a incircuncisão, a circuncisão? O que é a circuncisão? Circuncisão é a aliança que Abraão fez com Deus, de cortar o prepúcio fora dos filhos, dos machos, dos homens. Então é uma regra. Então, aqui o Paulo está falando assim, as regras, tanto dos judeus quanto dos gentios, não valem nada. As regras não valem nada. Porque o importante é a fé que atua pelo amor. Ou seja, não vale nada, não pelo fato das coisas que as pessoas estão fazendo. Isso é válido. Isso é válido. Mas pela motivação. Qual que é a motivação? E Jesus sempre falou isso. O teu tesouro está onde está o teu coração. Por que você faz as coisas? Qual que é a sua motivação? Isso é uma coisa que nós não enxergamos. Só Deus. Então você pode olhar a pessoa, ela pode parecer e fazer coisas que sejam das mais piedosas. Então, o Wesley continua aqui. Primeiro, pela energia de Deus, opera o amor de Deus em toda a humanidade. A Deus e a toda a humanidade. O amor de Deus, então, opera nele mesmo em toda a humanidade, porque Deus é, 1 João, tem a musiquinha, né? 1 João é Deus. Deus é amor. E por este amor, todo temperamento santo e celestial, em particular, humildade, mansidão, gentileza, temperança, longanimidade, nem circuncisão, o cumprimento de toda a moralidade pagã, mas guardar os mandamentos de Deus. Então ele fala aqui, ok, isso tudo é muito bom. O fruto do Espírito, né, que ele está citando aqui, de Gálatas 6, e ele fala, então, o cumprimento de toda a moralidade pagã, mas guardar os mandamentos de Deus, particularmente aqueles. Quando o escriba veio para Jesus e perguntou para Jesus qual era o maior mandamento, o que Jesus respondeu? Quem que lembra? Amar a Deus todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. E? Até o próximo. É isso. Qual que é o cerne, então, da santidade?
Amar. E eu vou usar daqui a pouco os exemplos da confiança. Então, se você olha para cá, ele remete um pouco a 1 Coríntios 13. Se fizer as obras, se eu fizer não sei o quê, tudo será em vão. Se não retire, não sei o quê, se não tiver amor. E como que o Wesley ele fala sobre esse amor? Então ele fala assim, que o processo de santificação é sinônimo ao processo de desenvolver o amor a Deus e amor ao próximo. Isso aqui não é o Wesley falando. O que eu aprendi, não que aprendi, né, mas o que eu consegui captar do que o Wesley tinha escrito aqui. E muitas vezes a gente dá muita ênfase nas disciplinas espirituais, tanto as individuais quanto as comunitárias. Mas o que é que deve estar no fundo? Ok, é importante conhecer a palavra de Deus, sim. É importante discipular as pessoas, sim. É importante compartilhar a palavra de Deus, mostrar, por exemplo, qual que é a nossa fé, sim. Mas qual que deve ser a motivação? O amor. E como é que funciona esse amor? Vou pegar o exemplo que o Carlos chamou. Ele chamou de confiança. Vou mudar um pouquinho o contexto e vou chamar confiança de amor. Então vamos supor assim, que por que é que eu vou pedir perdão a uma pessoa? Porque eu amo aquela pessoa. Mas é difícil pedir perdão. Porque eu fiz alguma coisa errada. Eu magoei a pessoa. Mas se você ama de fato aquela pessoa e você quer restabelecer o seu vínculo de confiança com aquela pessoa, então você está movido pelo amor. E vai pedir perdão ou vai perdoar. E o Carlos falou assim também. Mas às vezes é difícil para uma pessoa ela conseguir pedir perdão para os outros. Por quê? Porque ela não perdoou a si mesma. Então, a gente pode fazer essa leitura. A pessoa não consegue amar direito ao seu próximo, porque essa pessoa não recebeu o banquete ainda de maneira adequada. O banquete é isso, gente. A gente tem acesso direto ao amor perfeito de Deus. Ao amor que cura. O amor que olha para os nossos erros e fala assim: Marcos, eu vejo tudo, eu conheço tudo. Não tem problema. Você é meu filho amado, eu tenho muitas expectativas. Deus pode ter expectativas na gente, amém? Eu tenho muitas expectativas com você. Eu tenho certeza que você vai me trazer alegria no dia de hoje. Então, nós precisamos aprender a nos amarmos. Para que aí sim eu consiga, quando fazer com que outra pessoa tenha confiança em mim, ou fazer com que a outra pessoa também me ame, por intermédio de Jesus. Também porque a pessoa está mal, um colega, que eu conheci. Nem vou falar o inimigo agora, tá? Está lá no final de Mateus 5 que a gente leu no finalzinho. Né? Você encontra lá o seu inimigo, o seu colega distante. Trabalha, vamos assim, trabalha na sessão, e ele está mal. Puxa, eu não tenho essa liberdade de chegar para ele, perguntar, não sei o quê. Mas pensa assim, olha, aquele é um cara que
está precisando de amor. Que pessoa não precisa de amor, gente? De atenção, de carinho, se sentir contente. Então, você vai ter contato com pessoas, eu tenho certeza que a maior parte das pessoas são esponjas de amor. Então são esponjas secas. Porque as pessoas, são raras as pessoas que estão cheias do amor e transbordando do amor, e do amor perfeito, o amor que só Deus pode trazer para a gente, por intermédio de Jesus. Então, para fechar, eu vou usar uma outra analogia que eu gosto. Quando Jesus falou para os discípulos esperarem o poder que vem do Espírito Santo, que é o poder do amor, o poder de Deus sempre relacionado ao amor perfeito, do qual nós, seres humanos, somos carentes, sempre carentes de amor. Nós somos uma esponja seca, a maior parte do nosso tempo, precisando de amor. A gente vai buscar relacionamentos aqui, horizontais, e quem não conseguiu entrar no banquete do reino dos céus, não sabe o quão bom é esse amor. Então, o Wesley, quando fala que a santidade não são as obras, o que te motiva até nós sermos a esponja cheia de água, transbordando aquele amor de Deus, para poder espalhar para as outras esponjas secas. Isso é o que o Wesley chama de santidade. Então, por isso que ele fala, quando nós chegarmos ao ponto de ficarmos tão parecidos com Jesus e conseguirmos amar a nós mesmos e as pessoas que nos cercam como Jesus amou, aí a gente vai ter uma vida que ele chama de a perfeição cristã possível aqui na Terra, pela qual nós devemos estar buscando ativamente. Não esperar cair do céu. É uma busca. Busca pelo amor, pela motivação correta. A busca pela santidade. E a melhor forma de fazer isso, sozinho é muito difícil de caminhar. Por exemplo, eu vou caminhar todo dia a meia hora, porque diz que é saudável. Agora, se eu tiver uma filha, um marido, um cônjuge, uma amiga, um colega de trabalho que se dispõe a ir junto comigo, todo dia caminhando meia hora, pode ser depois do período, na hora do almoço, eu vou caminhar meia hora. Pô, fica muito mais fácil. Então eu creio que se buscar a santidade fosse uma coisa individual, nós não precisaríamos de ter o corpo de Cristo. Nós não precisaríamos de ter igreja. Nós poderíamos buscar santidade em casa, trancado no meu quarto secreto. Importante? Claro que é importante. Ter relacionamento vertical com Deus. Mas é sempre melhor nós estarmos juntos, numa só fé, num só amor, numa só direção. Amém? Vamos lá. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque Jesus contava essas parábolas e elas têm uma aplicação tão profunda e as maneiras que nós podemos enxergar as palavras de Jesus dentro do contexto que foi escrito, no nosso contexto histórico atual e na nossa expectativa da igreja no céu.
E nós te agradecemos pelos exemplos dos nossos ancestrais de fé, em especial aqui pelo Wesley, porque, apesar de ele ter vivido lá no século XVIII, as palavras dele ressoam muito atuais para as pessoas, que as pessoas são carentes do amor verdadeiro, daquele amor que Paulo escreveu lá em Coríntios 3, 1 Coríntios 3. Então nós te pedimos, Senhor, enche-nos do teu poder, do teu Espírito Santo. E como tu és amor, enche-nos, Senhor, com o teu amor, para que nós sejamos parecidos com uma esponja, cheias do teu amor, transbordantes do teu amor, Senhor, para que nós sejamos fontes de bênçãos na nossa Jerusalém, na nossa família, na nossa Judeia, para as pessoas que nós conhecemos, nossas famílias grandes, nossos amigos, para Samaria, as pessoas que são próximas, às vezes minhas amigas, minhas não tão amigas, até os confins da terra. Em teu nome, Senhor Jesus, que nós te agradecemos acima de tudo. Amém. Amém. Pastor Esther. Estava com saudade, irmãos. Bom dia. Ontem foi um dia muito bom para mim, porque comi fora e foi com um casal de amigos. E aí, logo depois, teve um aniversário. E eu fiquei pensando nesse aniversário, e o Marcos ficou falando também, né? Senhora. E logo depois, jantamos com a família. Filha, nora, com sogra, marido, tudo. E isso para mim foi um dia, assim, para mim, considerado perfeito. Marketing. Pode fazer marketing. Pastor Doce, fechou a cara. Mas o Davi e a Lígia estão expondo no nunca assim. E daí que a gente conseguiu se reunir. E o marketing é que eles ainda têm hoje, das 10 às 6, tá? Se vocês querem prestigiar, ó. Mas, voltando, para mim isso é um relacionamento perfeito, né? Com amigos, com família. Mas o que me chamou a atenção é que no aniversário dessa minha amiga só foram 4 convidados. Só foram 4 dos convidados, incluindo o Mário e eu. Falei, Mário, ainda bem que a gente foi. Porque se a gente não tivesse ido, 50% não teria ido. Teria sido só um casal, né? E aí o Marcos falou, mas aquilo. Você fica pensando, puxa, o bolo é gigante. Delicioso, inclusive, bolo de nozes. Mas assim, daí poucas pessoas, muita gente, né? E só as 4. Aí deu até para levar para casa, o que foi bom, né? Para quem vai, é muito bom. Mas eu pensei, nossa, eu fiquei pensando e o Marcos falou exatamente disso, de um banquete em que muitos são chamados, mas poucos vão. Mas nesse banquete dos poucos que vão, tem que ter a veste certa, né? E a veste certa é o amor. E a motivação de ter ido para o aniversário realmente foi o amor. É muito ainda para pensar, enquanto ele estava pregando, estava processando, a verdadeira motivação, até mesmo quando a gente vem para a igreja, né? É só para bater cartão ou realmente é o amor?
a Deus, ao próximo e a gente mesmo. E esse lance de perdão e confiar, gente, eu acho que se pregasse todo domingo eu ainda vou ficar, é mesmo. Não é um assunto que nunca acaba, a gente tem que ficar perdendo sempre. Mas foi muito bom, muito obrigada. Deus sempre existe. Então, como sempre, quero apresentar o nosso visitante, Alex. Está ali no grupo, ele seja muito bem-vindo. Volte sempre. E vamos ficar em pé, né? Depois vem as orações do Espírito, né? Ficar em pé. Que a graça do Senhor Jesus, uma graça que convida para uma festa tão linda, tão maravilhosa, que possamos atender esse convite do amor de Deus Pai, que esse amor preencha a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, que a nossa motivação seja verdadeira. E que quando fecharmos os olhos e sairmos da terra, possamos abrir e estar numa grande festa e ver todos os nossos amigos. Amém. E isso seja com cada um de vocês, agora e para sempre. Amém. Amém. Podem se assentar.